gostaria, Bruno, que você definisse 3 termos que são fundamentais aí para o desenvolvimento da sua pesquisa: religião, teísmo com T e deísmo. E eu gostaria que você falasse por que você considera que esses termos são elásticos. Essas definições são elásticas. Certo, vamos lá. Então, primeiro eu vou começar pela definição de religião. Embora seja mais complexa entre elas, né? Eu vou começar por ela, a gente vai se estender um pouco. Porque, primeiro que não há um consenso, e aí eu vou trazer algumas citações também com relação a isso, não há um consenso de definição universal de religião, né? E aí a gente acaba tendo contextos bem específicos, tá, de algumas definições. Então, portanto, se a gente define de forma direta e curta, a gente acaba deixando alguns grupos religiosos de lado, certo? Por N fatores. Um deles é que alguns grupos não se enxergam, alguns grupos que têm comportamentos que a gente consegue enquadrar como religioso, eles muitas vezes não se enquadram, não se identificam como um processo religioso. Sabe, às vezes os grupos se denominam como filosofia, como ciência, conhecimento. Então, se a gente faz uma definição curta e restrita, a gente acaba deixando vários desses grupos de lado. E a gente sabe que religiões, nós temos assim para perder de vista, né, processos religiosos, né? Então, dito isso, né, a gente ainda tem um outro problema, que é o surgimento do termo, né? A gente sabe que o termo religião ele vem do latim religio, só que anterior a isso, a gente não tem um consenso da onde vem antes dessa definição, certo? Então, a gente tem uma das definições, uma das prováveis, né, definições é o termo latim também, religere, né? E o outro é o religare. Então, quando a gente chega nesse ponto, a gente já vê um leque, sabe? Ele já se desfoca dessa definição única que a gente procura, né? Então, por isso que ela é tão conturbada. Então, o primeiro sentido, né, a palavra relegere, ela tem um sentido de retomar algo que foi abandonado, né? Então, é algo que você vai reler, revisitar, né? Então, o religare, ele já tem um outro sentido, que é de você religar-se com o divino, aproximar-se dele. Então, a gente já vê a complexidade da definição do termo já de berço, já fazendo essa análise etimológica, né? Então, aí eu trouxe umas citações aqui. Uma delas é de um pensador chamado Talal Assad, certo? Que ele fala o seguinte, ele afirma, o meu argumento é que não pode haver uma definição universal de religião, não apenas porque seus elementos constituintes e suas relações são historicamente específicos, ou seja, depende de um tempo específico, mas porque essa definição ela é mesmo o produto de um processo histórico discursivo. Então, você vê que aqui o Talal Assad, ele abre a atenção com relação que se a gente cria uma definição universal, a gente acaba, posteriormente, criando também um problema de anacronismo. Porque se a gente enxerga algumas coisas hoje como religião, há 100 anos atrás, essas coisas muitas vezes não eram consideradas religião, sabe? Então, ele já acende esse alerta para essa definição universal. E aí tem um outro pensador chamado McDowell, que ele traz também o seguinte, as características que constituem uma realidade como religiosa devem ser comuns a tudo aquilo que merece o nome de religião e, ao mesmo tempo, distinguir o fenômeno religioso de outras realidades humanas, como a arte, a magia, a ética, a filosofia, etc. São inúmeras as definições que tem dado de religião, que se tem dado de religião. Então a gente já vê, novamente aqui, a questão de que a gente tem um leque de definições de religiões, aliás, do termo religião.
Então, ele segue, né? Ele prossegue. Há mesmo quem duvide da possibilidade de defini-la, chamando a atenção para grandes diferenças que se verificam entre as várias religiões. Sem aprofundar a questão, deixo aqui consignado apenas que a rejeição da possibilidade de uma definição de religião não se justifica, senão para quem professa o nominalismo, a meu ver, também inaceitável. E a gente vê aqui que, embora no final dessa colocação dele, ele deixa claro que é necessário a gente definir religião, e que o Talal al-Assad anteriormente a ele aqui apresentado, ele fala que não tem como fazer uma definição universal de religião. Então, aparentemente parece uma dicotomia, assim, ambígua entre um argumento e outro, mas não. O McDowell, ele deixa claro que é necessário definir religião. Só que o Talal al-Assad, ele já deixa claro que essa definição, ela vai ter um aprisionamento histórico, digamos assim. Então ela vai pertencer a um tempo e a um local. Porque, por exemplo, vou tentar dar um exemplo aqui, se a gente pega o budismo, por exemplo, e a gente tenta encaixar ele nos moldes de religião que a gente tem aqui no Ocidente, talvez ele não se encaixe como religião, porque no budismo a filosofia ela é muito atrelada à questão divina, assim. Não divina, mas a questão transcendental, digamos. Então, se a gente pega esses moldes do budismo e a gente tenta encaixar nos moldes que a gente tem como cristianismo aqui, não se bate. E aí a gente diria que o budismo não é uma religião, nesses moldes. E aí, esse tema, essa definição de religião é conturbada mesmo, é muito conturbada, não existe consenso até hoje. E aí eu trago também algumas definições que eu utilizei tanto na monografia, tanto quanto na dissertação, que é para ajudar a gente a entender quando o Méliès ou qualquer outra pessoa, qualquer indivíduo ateu ou não, se refere a um processo religioso. E aí eu trago algumas definições. Então eu trouxe algumas citações aqui. Então, a primeira delas é a de um escritor chamado William Alston, certo? Então, ele coloca como definição de religião da seguinte forma, ele separa por tópicos, certo? Então, ele coloca, número 1, é necessário a crença em seres sobrenaturais. Número 2, uma distinção entre objetos sagrados e profanos. 3, atos rituais centrados em objetos sagrados. 4, um código moral que se crê sancionado pelos deuses, ou as divindades. A gente pode trocar o termo deuses por divindade, que às vezes, a gente vai ver um pouco mais para frente, a questão de divindade nem sempre é atrelada a um deus em si. Ela pode ter um contexto mais amplo. 5. Sentidos caracteristicamente religiosos, ou seja, temor, sentimento de mistério, sentimento de culpa, adoração, etc., que tendem a ser ativados na presença de objetos sagrados e durante a prática ritual, o que estão conectados mentalmente aos deuses, ou à divindade, né? 6. Orações e outras formas de comunicação com os deuses. 7. Uma mundividência ou imagem geral do mundo como um todo e do lugar do indivíduo no seu meio, certo? Então, essa definição aqui complexa, que é apenas uma, que o Alston traz, a gente vê que já tem um contexto específico para isso. A gente consegue ver que tem um contexto específico. E talvez algumas religiões fiquem de fora, quando a gente deixa só essa abordagem. E aí volta aquele ponto que é necessário mais de uma abordagem para a gente tentar englobar o máximo possível. E aí eu trago uma outra definição, né, que aí são de dois autores, um chamado Monroe Beardsley e outra é Elizabeth Beardsley. Né, e aí eles fazem a seguinte definição. Quais são as características fundamentais dos seres humanos e quais os problemas principais que enfrentam? Então a gente já vê que essa abordagem
religiosa que os Bursleys trazem já tem uma postura mais questionadora, diferente do Alston, que ele já define um pouco mais. Ele acaba aprendendo um pouco mais. Não que um esteja mais certo que o outro, mas a gente vê que só o fato de trazer uma postura mais questionadora, ela abre um leque maior, quando a gente une uma à outra. Né? E aí, número 2, quais são as características da realidade inumana mais significativas para a vida humana? 3, dada a natureza do homem e do universo, como devem os homens tentar viver? 4, dadas as respostas às 3 primeiras perguntas, que práticas irão melhor desenvolver e alimentar nos homens uma compreensão da natureza da realidade humana e inumana e uma dedicação ao ideal de vida humana? E 5, ao procurar respostas verdadeiras às primeiras 4 perguntas, que método ou métodos, no plural, se deve usar? Então, a gente vê, ao término dessa definição deles em forma de questionamento, que já é bem diferente da anterior. E aí eu trago uma outra terceira aqui, para finalizar, uma última, que é de um outro autor chamado Conte Sponville, um italiano. Então, ele já abre ainda mais o leque, e ele escreve da seguinte forma: uma religião é um sistema solidário de crenças e práticas relativas das coisas sagradas. É dizer, separada ou proibidas, crenças e práticas reúnem em uma mesma comunidade moral, chamada igreja, a todos aqueles que se aderem a elas. Então a gente vê que, já nessa definição do Sponville, como ele utiliza o termo igreja, se a gente procura uma definição universal, quantas religiões não vão ficar de fora? Que a gente sabe que são processos religiosos, mas essa definição em si, ela não engloba esses. Por exemplo, a gente pode pegar religiões de matriz africana. Eles não têm igreja, eles têm terreiros. Então, se a gente pega essa definição de Sponville e utiliza ela de forma restrita, a gente acaba caindo na falácia de dizer que as religiões de matriz africana não são religiões. E esse era um problema da antiguidade. Né? Quando a gente pega o contexto histórico de Roma, e aí pós-Roma, né, pós-queda do Império Romano, e a ascensão da Idade Média, a queda da Idade Média, a gente vê que todo o processo de crença que não tinha em comum ou as religiões latinas, ou os moldes latinos, que aí se encaixa as gregas também, ou o cristianismo, posteriormente, eram chamados de seitas. E essa conotação, muitas vezes, ela fica até hoje. Então a gente vê que essas definições ela tem um aprisionamento histórico, certo? E aí ele finaliza, o Sponville finaliza: chamo religião todo conjunto organizado de crenças e de ritos referidos a coisas sagradas, sobrenaturais e transcendentes, em amplo sentido da palavra, e especialmente a um ou vários deuses. Então já vê que ele já toma um cuidado de abranger um pouco mais. Crenças e ritos que reúnem em uma mesma comunidade moral e espiritual que se reconhecem com os que praticam. Então a gente vê que mesmo ele abrindo essa definição, ainda assim, a gente pegando essas 3 definições, ainda assim, se a gente utilizar apenas elas, a gente deixa alguns grupos de fora, que é como, por exemplo, o caso do budismo que eu estava falando, né? Mas não vamos nos ater muito a isso, que aí é um outro universo. E, assim, a gente vê que já há complexidade da definição de religião, né? Respondendo o restante do seu questionamento, eu vou definir agora a questão do teísmo e do deísmo. Eles são mais curtos, mais, entre aspas, mais simples de responder, mas sem eliminar a complexidade do sistema de pensamento em si. Né? Então, o conceito de teísmo, ele é basicamente um sistema religioso que parte do pressuposto onde há uma ou mais divindades. Né? E essa divindade, ela cria e rege esse universo. E é aqui nesse ponto
que ela tem a diferença entre o teísmo e o teísmo, que a gente vê que só muda uma letrinha. Então, no teísmo, o Deus ele é todo poderoso. Então, a gente vê, por exemplo, no cristianismo, o Deus ele sabe de tudo, ele está em todo local, e ele pode fazer o que ele quiser. Então, ele é onipresente, onisciente e onipotente. No deísmo, não. E aí, muitas vezes, os deístas eram considerados, denominados ateus, porque tinha essa diferença. Né? E aí, no deísmo, qual a principal diferença do deísmo para o teísmo? Essa divindade, esse Deus, ele cria esse universo, mas ele se prende às suas regras. Então, ele cria o universo e não tem poder para mudá-lo posteriormente. Então, ele fica preso a isso. É por isso que muitas definições que a gente vê na história e em dicionários filosóficos que abordam o deísmo, a gente vê que o pessoal falando, os filósofos falando que é um sistema de pensamento muito naturalista, porque a divindade cria o universo e se prende a ela, e ele passa a fazer parte do natural. Então, dentro do deísmo, Deus está presente em todas as coisas, mas ele não pode mudá-las. Então, é basicamente essa problemática envolvendo essa definição de religião, teísmo e deísmo, ela envolve essa problemática assim, complexa. Eu tento trazer a forma assim, sucinta, embora seja um pouco cansativa, mas isso é uma pincelada do que é a problemática envolvendo isso, sabe? Então, espero que tenha ficado dado para entender um pouco sobre essa questão de religião, teísmo e deísmo.